E aí galera, tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito já se inscreve. Ajuda nós aí. Ativa as notificações, curte o vídeo, mete aquele comentário bacana aí e vamos que vamos. Vamos falar hoje de downpipe. Então downpipe, usando as sábias palavras do Mirão, é nada mais do que um cano direto, né? Só que se chamasse cano direto, Léo, quanto ia custar? 50, né, no máximo. E olha lá. Agora downpipe a gente pode cobrar 5 mil de vocês, porque... É chique, né? Porque exatamente, é gringo. A peça gringa é cara. Dá uma olhada na solda, coisa linda, nas flanges. E bora explicar pra vocês agora da forma séria, bem simples, o que é um downpipe e para que serve. Então pessoal, vamos lá. A gente está aqui com uma Pajero Dakar 3.2 diesel 2010, 2011 ou 2012, já não lembro mais o nome, mas elas são todas iguais nessa parte de motor. Vou explicar para vocês a grande diferença. Na Ranger, na Hilux, na Frontier, na S10 e em todas as outras caminhonetes diesel, como funciona? Igualzinho. A peça é diferente, mas o funcionamento é igual. Ah, mas e nos carros a gasolina? Muito similar. É um pouco diferente, mas o funcionamento final em si é bem igual. A diferença é que num carro a gasolina ele restringe menos o fluxo porque ele carboniza menos. Como o diesel é muito sujo, gera muita fuligem, ele acaba carbonizando mais o catalisador. Qual que é a principal diferença? Aqui a gente tem só o catalisador no caso da Triton. Em algumas picapes você tem o DPF também integrado ao catalisador ou separado, são duas peças na sequência. O que é o downpipe? Gente, tradução ao pé da letra, é um tubo de descida. Isso aqui, que é o catalisador, é preso na turbina, é o tubo de descida que entra o escapamento aqui, que é a parte inferior. No lugar do catalisador, você coloca um tubo de descida oco. Importante. Por que tem essa porcaria no carro, se é tão ruim assim? Você está perguntando e vai sair no vídeo? Vai sair no vídeo. É pra eu falar? Ah, tá, então vamos lá. Por que a gente tem essa porcaria no carro se é tão ruim? Gente, é uma faca de 2 gumes, tá? Vou apresentar os prós e os contras e eu não tenho como apresentar o cálculo de quem resolveu colocar o catalisador no lugar para vocês, tá? Mas vou explicar, aproveitando que o Danilo perguntou do catalisador, já vou falar do DPF. O catalisador é um filtro que diminui a emissão de poluente. Como? Ele segura as partículas de fuligem aqui dentro e sai menos partícula para o ar. Elas poluem menos a atmosfera, mas a sujeira vai carbonizando essa peça. O que acontece quando ela carboniza essa peça? Porque, por enquanto, eu falei o benefício para o meio ambiente e não falei o malefício, né? É 100% vantajoso para o meio ambiente. Mas qual que é o problema dessa peça carbonizar? Quando ela carboniza, ela restringe a saída de gases. E quando você restringe a saída de gás, você esforça o motor. O motor precisa fazer força para empurrar o ar para fora. E isso faz ele consumir mais combustível, o que é péssimo para o meio ambiente também. E dependendo do tanto que carboniza, ele força muito, acaba quebrando alguns componentes do motor. Ele pode, dependendo, a gente chama de pressão negativa, né? Dependendo do ponto de carbonização que ele chegar aqui, o motor tem que fazer tanta força para o ar sair que ele pode prejudicar a turbina. A caixa quente, que é a parte da turbina que ela recebe o ar que sai do motor, e ele faz força para girar ela, e o ar vai embora, livre. Essa peça ela não sofre uma resistência, o rotor da caixa quente. Ela só é girada ali, acelerada, e ela não tem nenhum tipo de resistência para segurar ela. Quando você trabalha com o catalisador saturado, ele começa a gerar resistência mecânica, né, com a pressão negativa na turbina e pode gerar uma falha crítica aí, que é a quebra da turbina. Não é o único motivo, claro, mas também pode gerar uma quebra de turbina aí. Então eu posso tirar isso do meu carro de boa, que não vai prejudicar o funcionamento? Na verdade, tirar isso aqui do carro é melhorar o funcionamento do carro 200%. Claro que o pessoal vai falar assim, ah, mas vai emitir mais poluente. Só que também vai consumir menos. Então também vai emitir menos poluente. Qual é o cálculo, gente? Difícil eu falar, né? Eu não tenho como fazer essa conta. Provavelmente o fabricante, quando resolveu usar o catalisador, ele fez uma opção de que ele emitiria menos poluição e de que essa peça seria substituída a cada X mil quilômetros. Provavelmente uns 80 a 100 mil km. Quanto custa uma peça dessa na concessionária, mais ou menos? Olha, essa aqui da Triton não deve ser um absurdo, deve custar uns 3, 4 mil reais. Mas um kit completo de uma Ranger, de uma Frontier, que tem o DPF, que é um da outro Amarok, sistema, né? De Amarok também, aí passa fácil dos 8. No caso das vans, Sprinter, Master, pode chegar a 12, 13 mil reais. E tem que trocar a cada quantos quilômetros mais ou menos? 80, 100 mil ela já está restringida. E essa aqui tem que trocar a cada quantos quilômetros? Essa aqui? Não, a nossa. A nossa, nunca mais. Em alguns dos modelos mais novos das caminhonetes, você tem o sistema de DPF.
Tá? O sistema de DPF é um sistema, é uma espécie de catalisador avançado. Ele tem um filtro mais restritivo do que o catalisador. Ele faz com que as partículas aéreas, né, no estado de gases, grudem nas paredes do filtro e fiquem carbonizando esse filtro. E a cada determinado km, ele tem uma sonda na entrada e uma sonda na saída. A sonda mede a pressão na entrada e a outra mede a pressão na saída. A diferença de pressão diz para o sistema o quanto ele está carbonizado. Então, quando ele chega num determinado valor definido pela montadora, ele pede para entrar em modo de regeneração. O pessoal das vans conhece muito bem isso, porque com eles ocorre com maior frequência. Tem carros que têm sistemas difíceis, igual a Ranger, que você tem que manter o carro entre 3.500 RPM durante 10, 15 minutos. Já ouvi relatos de cara que regaçou o motor fazendo a regeneração. É porque está parado o carro, né? É complicado. Tem quem faz em pista e você tem sistemas novos, como o da Frontier 2020 para frente, que ela tem um botão, você aperta o botão, ele faz a regeneração automaticamente, né? Ele faz o carro acelerar, desacelerar o suficiente. O que esse sistema faz? A fuligem, ela vai carbonizando aqui dentro e vai restringindo. Imagina um filtro de passar café, que você vai passando café, aqueles filtros de pano que a avó usava. Chega uma hora que não importa o quanto você lave, que ele está saturado. Então, e ele vai enchendo, o café não tem mais por onde passar. Na regeneração, ele vai colocar pressão aqui dentro, ele vai subir o RPM do carro a 2, 3, 4 mil, dependendo de cada modelo aí, e ele vai encher isso aqui de pressão. Então, aquela fuligem que foi grudando nas paredes do filtro, elas vão sofrer muita pressão do motor, vão se desplacar, elas vão soltar da parede do filtro e vão cair. Então, o que a gente fez? A gente pegou o gás... Ela cai tipo grão de açúcar, né? Exatamente. A gente pegou a fuligem que ia subir para a atmosfera, que era um gás, transformou ele numa partícula sólida e a hora que ele sair, ele vai cair no chão, então ele não vai poluir a atmosfera, que é o principal problema que a gente enfrenta aí, então, para ter esses sistemas. Então, ele faz uma limpeza. Qual que é o problema? É que não é eficiente, ele não consegue deixar limpo do jeito que a gente realmente precisa e ele acaba... com o tempo saturando num ponto que você não consegue mais. Ele pede muita regeneração, você também gasta combustível com isso, esforça o motor e chega uma hora que não adianta mais regenerar, você tem que fazer a troca e a gente volta a falar em 8, 10, 12, 15 mil reais, dependendo do carro. Você tem a opção de fazer isso ou a opção de colocar o downpipe. Quando você coloca o downpipe, você libera todo o fluxo e o carro anda solto, você não esforça mais a turbina, o carro consegue rodar na overdrive com um RPM mais baixo, não é um ganho absurdo, mas na nossa Triton aqui a gente roda cerca de 100 RPM abaixo, a 120 por hora, do que rodava com catalisador. Então você imagina que 100 RPM a menos são 100 rotações por minuto a menos, gastando óleo, queimando combustível, esforçando bronzina, pistão, anel, biela e todos os componentes do motor. Imagina isso ao longo de 4, 5, 6, 8 anos. Você pode aumentar muito a vida útil do seu motor, a vida útil da sua turbina e consumir menos combustível. Quando eu coloco o downpipe, eu tenho que fazer remap? E a mesma pergunta ao contrário. Quando eu faço remap, eu tenho que pôr o downpipe? Depende do carro, é a resposta certa, tá? Alguns veículos, né, principalmente ali Hilux, Triton, Frontier, até 2007, 8, 9, você consegue colocar e ela não apresenta nenhum tipo de defeito. Mas praticamente todos os carros de 2009 para cá, você vai ser obrigado a fazer a reprogramação para você ensinar o módulo que ele não precisa trabalhar mais com os sensores de pressão do catalisador. Ele pode eliminar os sensores de pressão, ele vai trabalhar só com temperatura ali, com outras coisas, mas a parte de pressão ele pode ignorar que está com a pressão livre, não é um defeito, não está quebrado, o carro pode funcionar normalmente. E no caso das que tem o DPF, era isso que você ia perguntar, né? Não, e se eu fiz o remapping, eu não tenho que pôr o downpipe? Não, então... Aí, não sou obrigado. No DPF, o que acontece? Se você faz o remap, você não é obrigado a colocar o downpipe, não. Só que você pode fazer o remap só de potência. Porque se a gente pegar na reprogramação, principalmente nas picapes novas, o pessoal já quer eliminar esse sistema porque ele dá muito defeito. Se você eliminar o sistema na reprogramação e você não colocar um downpipe, ele vai saturar o filtro e vai parar de regenerar. Então aquele problema que você ia ter com 80 mil quilômetros, você vai ter com 5, 10, 15, dependendo do estado. Então você não pode desligar o sistema que faz a regeneração e manter ele. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas eu tenho um amigo que cortou o catalisador, tirou tudo que tinha lá dentro, ocou e voltou ele no lugar. Pode fazer? Pode fazer, claro que pode fazer. Mas entre pagar R$ 1.500, R$ 2.000 numa peça e guardar a peça de 8.000 original,
eu prefiro colocar a peça ali instalada bonitinha nesse valor. Até porque no final das contas vão te cobrar para desinstalar, vão te cobrar para abrir, para tirar o interior dele aqui, que o pessoal vende, é bem caro. E vão te cobrar. Tem Instagram, né? Compra o seu catalisador. Sim, tem Instagram. Porque ali tem componentes, tem ouro, tem ródio. Tem vários componentes. Que são muito caros, os caras derretem, vendem no quilo e ganham muito dinheiro com isso aí. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu aconselho todo mundo guardar, porque se precisar da peça um dia para fazer uma vistoria, se um dia isso aqui se tornar um problema que realmente se torne algo que você não pode mais ter, você tem como voltar o seu carro para o original. E imagina que você vendeu o interior dele aqui por 300 e vai ter que gastar 8 mil para comprar uma peça nova, né? Então, enquanto você tiver o carro, eu recomendo que você mantenha a peça guardada. Benefícios, acredito que são todos os possíveis. E malefícios, infelizmente, eu não tenho como mensurar para vocês, mas eu acredito que tem um equilíbrio muito grande entre o que emite de poluente e o que ele economiza de combustível. Para quem está nos grandes centros aí, talvez seja um problema, mas para quem não está, acredito que é uma coisa que a gente pode trabalhar bem tranquilo aí.